Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje, continuaremos falando sobre a interação da luz como um corpúsculo, ou seja, um fóton, com a matéria, e nesse regime de altas energias, iremos abordar o tema da produção e aniquilação de pares. Então, a questão da antimatéria como proposta através da equação de Dirac. Então, como a gente vem fazendo nesses tópicos, né, a gente começa de uma perspectiva histórica. Então, aqui a gente vai falar muito do método de detecção, né, vamos passar bastante tempo falando dessas fotografias, né, essas emulsões, às vezes reveladas, né, depende do método, ou pode ser o método de bolhas também, porque isso foi uma maneira, né, de adquirir dados, especialmente dados cosmológicos, durante a primeira metade do século passado, né? Então isso aqui foi muito importante para essa revolução também na parte de astrofísica. Então tá, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar primeiro da produção de pares, né? A gente vai falar o que é esse par também, a gente chega lá. Mas eu quero começar justamente falando da detecção, né? Então, um método que a gente vai falar bastante hoje é chamada câmera de nuvens, né? Ela foi desenvolvida pelo Wilson, então também é chamada câmera de Wilson. A gente já explica um pouco melhor como isso funciona, mas basicamente a radiação ionizante, né? Então a radiação que tem energia suficiente para ionizar um átomo, ou seja, mudar, né, a sua valência, né? Ela pode ser registrada, né? Ser detectada, né? Então, a gente vai falar de um dos métodos de detecção. Mas, aqui na nossa perspectiva histórica, eu quero chamar a atenção que ainda em 1897, o Wilson desenvolveu essa câmera. Em 1928, ou seja, depois do postulado de Planck, depois da proposta do gás de quanta do Einstein, depois da equação ondulatória de Schrödinger, e a equação ondulatória de Schrödinger já é depois da equação matricial de Heisenberg, o Dirac propôs uma interpretação, né, para a função de onda, né? Ele construiu uma equação que não vale apenas no domínio do muito pequeno, mas ela é relativisticamente correta, né? Pode fazer até uma menção aqui interessante, né? O Dirac mesmo conta essa história numa publicação, acho que é na Scientific American, que o próprio Schrödinger tinha chegado nessa equação, né? Mas ele comparou os resultados da equação, a previsão da equação dele com os resultados experimentais, e como isso não estava num acordo muito bom, ele descartou. Depois percebeu-se que faltava ainda incluir um dos elementos, né, muito importantes na mecânica quântica, que não tem análogo clássico, que é o spin, né? O spin não vai ser abordado nesse curso, mas ele tem a ver, às vezes, chamado como um momento angular intrínseco. E essa equação foi primeiro publicado pelo Dirac, então, né, apesar do Schrödinger ter conseguido fazer parte da sua derivação. E o Dirac olhando essa equação, né, e aqui a gente ainda não vai entrar em exatamente o que significa essa equação. Nesse curso a gente não vai falar da equação de Dirac, a gente vai falar da equação de Schrödinger, mas a gente vai desenvolver na segunda metade dele toda a questão da equação de Schrödinger. Mas o Dirac notou que as soluções que ele obtinha, né, para essa equação, elas tinham autovalores, né? É uma equação de autofunções e autovalores. Ele tinha esses autovalores que estão associados à energia do sistema, eles poderiam ser positivos ou negativos. Na maioria dos casos, uma solução com energia negativa seria desprezada pelos físicos. Mas o Dirac teve uma sacada que foi construir, né, um vácuo com essas partículas de energia negativa. Ao final dessa videoaula a gente vai falar um pouco melhor dessa ideia do Dirac. Isso aqui é bastante abstrato, tá? Mas eu só quero deixar aqui para vocês que com a possibilidade de atribuir uma energia negativa,
na verdade, o Dirac começou a falar da possibilidade, né, de manifestação de antipartículas, né? Então, esse é o conceito-chave que eu quero falar aqui. A gente não vai abordar muito o que são antipartículas. Na verdade, elas carregam as mesmas características da sua partícula, mas elas trocam alguns números, né, como a carga elementar, por exemplo, o valor de carga. E em 1932, já 2 anos depois, né, usando esses métodos de câmeras de nuvens e toda essa questão de detecção de partículas ionizantes, e observem, né, uma partícula carregada, ela consegue, né, transferir sua energia e interagir eletromagneticamente, né, e transferir energia suficiente para ionizar o alvo. Então o Anderson conseguiu observar o positron. O positron é o que? É o positive electron, né? Ele ganhou esse nome e ele é a antipartícula do elétron, né? Então é um elétron que tem a carga positiva. E em 1932, e aqui talvez a chave, né, disso tudo, o Blackett e o Schiele, né, publicam uma série de fotografias demonstrando esses eventos, né, e é uma dessas fotografias que eu vou mostrar para vocês, né. A gente tem uma radiação não ionizante, né, ou muito pouco ionizante, né, ela passa, né, um raio gama, e ela interage com um elétron de um núcleo e aí produz um par, né. O que é um par? Um par é a matéria e a antimatéria sendo criada, né? Se tiver energia de repouso suficiente para dar conta da massa, né, dessas partículas, ela tem a mesma massa, então 2 vezes a massa de repouso de uma delas, você pode criar partículas. E por isso que isso acontece no regime de altas energias, né? Porque você precisa, no mínimo, essa energia de repouso, né? E isso, energeticamente falando, é razoavelmente custoso, né? Mas isso toda a proposição hoje do modelo padrão que estuda a física de partículas parte da possibilidade de criar esses jatos de partículas, né? Porque você tem uma interação e de repente essa interação é tão energética, deixa localizada uma grande quantidade de energia e essa energia se transforma num jato de partículas, né? Partículas e antipartículas, né? Então isso é muito importante para o pessoal que estuda física de altas energias. E aí, continuando, e aqui só para falar das descobertas importantes e fechar com o que eu falei da questão de astrofísica e física de partículas, em 1936, né, então uma série em menos de uma década aqui, uma série de descobertas relacionadas, utilizando também esses métodos de detecção. O Anderson, né, o mesmo Anderson que tinha descoberto o positron, ele descobre o muon, né, que é um elétron que tem é uma partícula que tem propriedades similares à do elétron, só que ele é mais massivo, né? Então ele é também uma das partículas elementares aí no modelo padrão que a gente tem para a física de partículas. Então isso aqui eu fecho o ciclo histórico e agora vamos olhar um pouco mais com detalhe o método de detecção, né, para a gente entender o que é essa produção, né, de partícula e antipartícula. Então tá, a gente vai trabalhar aqui e a maneira mais fácil de se trabalhar com isso é com aplicações de campos magnéticos, né? Então você deixa a sua chapa fotográfica, né? Ela está sob a ação de um campo magnético, né? Então se uma dada partícula tiver carga, né? E aqui é o ponto-chave, né, para essa detecção, que eu só consigo detectar não só a questão da radiação ionizante, mas nesse tipo de detetor específico aqui que eu estou falando, eu vou detectar só as partículas carregadas, né, seja positiva ou negativamente. E ela tiver uma certa velocidade, ela vai estar sob a ação de uma força em relação a esse campo magnético. Então, se você deixa o campo perpendicular, né, ao plano da sua chapa fotográfica, se a velocidade dessa partícula, né, ela vai ter alguma componente aí em relação à emissão dela, alguma componente de energia cinética, e isso aqui o produto vetorial disso aqui vai conseguir se manifestar nesse plano da chapa fotográfica, né? Essa é a ideia. E conforme ele vai interagindo com a matéria, a gente vai ver que ele vai perdendo energia,
né? E ele perdendo energia, ele vai sentir essa força, né? Como se fosse uma força centrípeta, mas ela, devido a essa perda de energia, ela vai fazer uma espiral, né? A gente já vai entender um pouquinho melhor disso. Mas basicamente, o que a gente tem dessa forma, né, é como se fosse um seletor de momento, né? Se a gente colocar aqui que a força, de acordo com as leis de Newton, é massa vezes aceleração, a gente pode reescrever, né, até os termos de massa aqui relacionados a isso, né? A aceleração que essa partícula sofre, né? Então a gente pode pensar em impulso também, né? A força como relacionada com o impulso que ela sofre, aí vai estar relacionada ao momento transferido, né? Então, por isso que esse tipo de detecção ela seleciona momento, né? No fundo, ela seleciona a velocidade da partícula. Poderia fazer com campos elétricos? Poderia, mas aqui é mais fácil para não ter um campo elétrico no plano da minha fotografia, é mais fácil trabalhar só com campo magnético constante. Então, eu tiro o campo elétrico, eu coloco um campo magnético, e aí a força de Lorentz, né, que é essa expressão, vai fazer com que as partículas descrevam, né, esses círculos, né, porque o, o campo magnético vai estar sempre perpendicular, né, a esse plano, né, então o produto vetorial disso aqui vai estar no plano, né, sendo que se a velocidade for um dos vetores nesse plano, né, eu vou ter a velocidade nunca alinhada com a força, né? Ela vai estar sempre perpendicular. Isso sempre forma um produto vetorial, sempre forma uma trinca de vetores num sistema cartesiano, né? A gente pode discutir isso até melhor no nosso encontro síncrono, e por isso que a velocidade vai estar sempre numa direção, a aceleração vai estar perpendicular a ela, e por isso que são círculos que isso vai fazer. Essa força vai fazer com que as partículas escrevam círculos. Então tá, mas aí a câmara de nuvens. A câmara de nuvens é o seguinte, ele é um vapor d'água ou álcool, né? Ele vai estar super saturado, né? Para estar um ambiente bem povoado, né? Por esse vapor, né? Porque é justamente esse vapor aí que vai funcionar, né? Como meu detetor de partículas, né? Da minha radiação ionizante. E o que vai acontecer é que na interação da minha radiação com vapor, né, ele vai perder alguns elétrons, né, então ele vai deixar de ser esse vapor d'água e vai passar a ser um gás ionizado, e aí sendo um gás ionizado ele vai conseguir formar alguns centros de condensação. Basicamente é essa a ideia, e aí sobre a aplicação de um campo magnético, a gente vai ter que cargas positivas e negativas elas vão se curvar, né, em direções diferentes, porque eu vou trocar o sinal aqui da carga e eu vou trocar a direção da força. Então, basicamente essa é a ideia. Então aqui a gente construiu o conceito do nosso detector, então vamos olhar o que é uma dessas chapas fotográficas. Uma dessas chapas fotográficas é basicamente isso aqui, né? É claro que existe uma série de marcações aqui, né, para ter pontos de referência, para ter noções de dimensões, né, quanto isso varia, né, em relação ao meu sistema, né? E basicamente o que aconteceu aqui, o que foi? Veio uma partícula, né, que não é carregada, né, por isso que ela não tem ação da força de Lorentz. Ela é um fóton, né? Esse fóton ele vai interagir, né, com um bóson nêutron, né? Um bóson são esses elementos criados, né, a partir, né, da junção aí dos constituintes em física de partículas, mas não se apeguem muito a isso. A gente já vai falar um pouco melhor o que isso significa. E a gente vai ter, então, a criação dessa partícula com a sua antipartícula num dado ponto, né? Elas vão ser criadas e elas vão ter uma certa energia cinética, que é quase igual, a gente já vai discutir porque é um pouco diferente. Elas têm dessa energia cinética, né? Elas vão ter sua componente de velocidade, só que a força de Lorentz, né, como a partícula e a antipartícula tem cargas elementares
tem valores de cargas opostos, eles vão espiralar em sentidos opostos, né? E aí eles vão interagindo com o gás de nuvem, né? Eles vão transferindo energia justamente para ionizar o gás, então eles vão perdendo energia, então sua velocidade vai diminuindo e é por isso que eles vão diminuindo a sua curvatura e vão espiralando até eles entrarem em repouso, né? E a gente tem as duas espirais aqui. Aí vocês podem notar que uma espiral é um pouquinho maior do que a outra. Já vai abordar esse tema. Mas então o que está acontecendo aqui do ponto de vista da física moderna, né? A gente pode falar nos chamados diagramas de Feynman, né? Então a gente tem a interação, né, de um núcleo, né? E a gente vai ver que o núcleo é importante aqui porque ele vai garantir conservação de momento, né? Porque se eu tiver só um fóton vindo e criando duas partículas, né, o que aconteceria? A gente teria uma grande dificuldade com a conservação de momento, né? Porque qualquer partícula e antipartícula vai ter um componente de massa, enquanto o fóton não vai ter, né? Então, por uma questão de conservação de momento, essa interação tem que se dar, né, ao entorno de uma partícula, tem que ser uma interação com a matéria, né? Então, uma maneira de escrever isso é com os diagramas de Feynman. Os diagramas de Feynman são esses vértices aqui. Então, esse diagrama inteiro tem dois vértices, né? E ele utiliza, nesse caso, a parte de interação eletromagnética, né? Então, ele estaria no fluxograma aqui. Aqui seriam as partículas que chegam, aqui seriam as partículas que saem. Essa interação aqui, a gente vai discutir ela mais com calma quando a gente estiver falando do princípio de incerteza, ela é muito curta no tempo. Então, a gente diz que ela existe virtualmente, né? Porque ela está nesse período de tempo que é indetectável de acordo, né? Indetectável, desculpa, de acordo com o princípio de incerteza. Então, a gente chama isso aqui de partículas virtuais, né? Então, seria... a ideia é que o tempo está nessa direção, então um elétron que se move na direção do tempo, ele é um elétron mesmo. Um elétron que se move na direção contrária ao tempo, ela é sua antipartícula. E aí, a cada vértice desse tem uma interação com um fóton, é a maneira que isso muda a direção, né? Então, um fóton incidente, né, faria com que através de um outro fóton, esse núcleo interagissem, né? O fóton é o mediador da interação de acordo com o modelo padrão. E aí a gente consegue, da interação de um fóton com um núcleo, que era o que eu tinha inicialmente, ter a produção de um par elétron e pósitron. Daí a gente precisa que parte da energia seja fornecida para criar energia de repouso dessas partículas. Então isso justamente favorece a criação de elétron-pósitron, porque são os elementos, né, dentro do modelo padrão, é a partícula elementar que tem a menor massa, né? Poderiam ser neutrinos, a priori, o neutrino tem uma massa menor ainda, poderiam, acontece que o neutrino não interage eletromagneticamente, né? A interação dele é fraca, né? É uma interação nuclear fraca. Então, a ordem de grandeza disso, a seção de choque, como a gente vai discutir na próxima aula, é muito baixa. Então, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Por isso que o neutrino ele atravessa nos luz de chumbo com uma interação muito reduzida. Uma probabilidade de interação. Então essa ideia, eu não quero complicar isso aqui mais para vocês, eu quero trazer onde, do contexto da física moderna, né, da física atual, a gente interpreta isso. Mas o que eu quero dizer, basicamente, é que um fóton interage com um núcleo e produz um par elétron-pósitron. E aí a questão da energia cinética, né, a gente tem que ver do princípio de conservação de energia. Antes eu tinha energia do fóton, né? Pode-se argumentar, e a energia do núcleo? Mas a energia de repouso do núcleo fica com a energia de repouso do núcleo, né? Esses termos se cancelariam, né, dos dois lados da equação, e a energia dada ao núcleo, né, por todo o princípio de conservação, é muito pequena, chamada energia de recuo. Então eu estou desprezando ela. Então, numa primeira aproximação, eu estou considerando que a energia do fóton é totalmente convertida na energia, né, do elétron e do pósitron, que eu representei para um sinal negativo e positivo. Então, a energia do elétron é sua massa de repouso mais sua energia cinética. E a energia do pósitron é a mesma coisa, massa de repouso mais energia cinética. Mas são partículas e antipartículas e têm a mesma
energia de repouso. Então, 2 vezes a energia de repouso mais a energia cinética de cada um. E agora, o termo que eu falei, que as energias cinéticas são diferentes, a do pósitron vai ser sempre maior do que a do elétron, porque essa é uma interação com o núcleo. O núcleo tem carga positiva. Então, o núcleo vai tender a repelir o pósitron, porque ele também tem carga positiva, então vai dar uma componente adicional à força, né? E o núcleo tem a tendência a atrair o elétron, né? Porque tem cargas opostas. Então, essa atração vai diminuir a energia cinética, com que vai ser uma ação de uma força retardadora, né? Uma é aceleradora, outra é retardadora. Por isso que são diferentes os tamanhos das espirais, e isso ajuda facilmente a identificar, né? Então, no caso, a maior é um pósitron, a menor é um elétron. Isso se dá pela interação coulombiana. Então, essa é a ideia-chave da produção de pares. O que a gente vai falar para fechar essa videoaula é sobre a aniquilação de pares agora. Porque a aniquilação de pares é o mesmo processo, só que ele é olhado de uma perspectiva contrária no tempo. Então, se eu tenho inicialmente uma partícula e antipartícula, elas podem ficar tão próximas umas das outras que elas interagem, elas formam algo metaestável ali, mas virtual, e isso decai em fótons. Só que, reparem, se eu pensar, né, no sistema mais simples, né, se eu tenho um referencial apropriado aí, né, eu tenho o referencial do centro de massa, por exemplo. Então, eu tenho um referencial que tem momento zero, né, o referencial do centro de massa também é o referencial do centro de momento. E se eu aplico a lei de conservação de momento, eu tenho zero momento antes. Se isso emitisse um fóton só, eu não ia conseguir conservar momento, né, porque o fóton ia... um fóton só ia ter essa componente de momento em uma dada direção. Então, por conservação de momento, eu vou ter que emitir no mínimo 2 fótons, né? E isso justifica aquela asserção que eu fiz ali de ter 2 vértices no diagrama de Feynman, né? Mas isso só estou mencionando essas coisas por uma razão de completeza. Então, a ideia é que um elétron mais um pósitron se combinam para formar 2 fótons, né? No mínimo 2 fótons. É claro que vai ter um termo proporcional, né, a 1 sobre 137 de serem 3 fótons, né? E isso ao quadrado, né, e vai elevando a cada potência conforme aumenta o número de fótons. Então, é muito menos provável que eu tenha mais fótons emitidos, por isso que isso aqui fica associado a um par, né, a um par de fótons produzidos. E aí o que é interessante, né? Isso aqui eu já mencionei, que era o centro de momento, que esse referencial do centro de massa é um referencial muito conveniente, né, por causa dessa perspectiva, né? Então, essa ideia aqui do PET scan, né, aquele diagnóstico médico, a gente consegue levar uma fonte de pósitron que se associa, né, bioquimicamente a uma região que a gente quer medir a atividade. É um fármaco isso, ele vai começar a emitir elétrons assim que ele tiver essa interação bioquímica, né? Ele vai começar a emitir pósitrons, desculpa. Esses pósitrons vão se aniquilar com os elétrons locais ali, né? Os elétrons que estão ao seu redor. E isso vai emitir um par, né, de raios gama, que se a gente detectar eles em coincidência, a gente consegue dizer exatamente de onde veio essa emissão. Então, se a gente faz isso tridimensionalmente, a gente tem uma tomografia e a gente consegue mapear, por exemplo, a atividade cerebral, né? Então, essa é uma ideia já aplicada em medicina diagnóstica, né? Agora, nem sempre a gente está nesse referencial tão tranquilo, né, que a fonte e os elétrons, né, a gente está observando eles num referencial que é o referencial de centro de massa, né? Principalmente se a gente está falando de eventos astrofísicos. Então, vale sempre lembrar, né, e aqui eu só lembro a vocês, eu não vou rederivar isso, que a gente tem que levar em consideração que a frequência desses fótons emitidos ele vai ter uma variação que é dada pelo efeito Doppler, né, que aí vai considerar a velocidade da luz no meio, né, e vai considerar as velocidades do observador e da fonte também de emissão, né? E aí, se estão se afastando, se estão se aproximando, é a questão dos sinais aqui.
Então, vocês podem imaginar, né, que tudo, se estrelas do universo estão se afastando, estão mais distantes que o Sol, a gente compara as linhas de emissão do Sol, né, com as linhas de emissão de uma estrela que talvez tenha as mesmas características de um Sol, né, os mesmos tipos de emissão, os mesmos tipos de constituintes, quando eu falo características, e a gente vê que as frequências não são iguais. Essas frequências são dadas por um desvio. Só que como a gente sabe muito bem aferir a distância que está o Sol, a gente pode usar esse desvio de frequências para aferir, né, informações sobre a fonte, né? Se a gente sabe que é os mesmos elementos, as frequências deveriam ser, a gente sabe a frequência que é emitida na fonte, a gente consegue atribuir, né, velocidades da fonte do observador, né? E aí isso é muito importante em astrofísica, por isso que eu quis trazer esse comentário aqui. Por fim, né, eu trago essa questão do mar de Dirac, né, que é a explicação dessa produção de pares, né? A gente vai ver ao final do curso, né, já nos modelos, no modelo atômico de Bohr, né, que para explicar os espectros, então falando novamente em espectros de emissão, a gente tem intensidade, radiância, alguma coisa desse gênero associado a uma série de frequência ou energia ou comprimento de onda, né? Então a gente vê emissões características que são características de quê? São características dos elementos, são assinaturas dos elementos. E essas assinaturas se dão pelas transições entre, né, as órbitas, os orbitais permitidos para cada um desses elementos. Aí, como cada orbital vai ter sua configuração dependendo do núcleo, porque depende da força, né, do núcleo, a força que o núcleo exerce sobre os elétrons, então cada transição vai ter uma diferente energia e isso vai implicar que cada espectro vai ser a assinatura de um elemento. Então, isso para dizer que os espectros são caracterizados por essas transições eletrônicas. São as mudanças de uma órbita, de um orbital de um elétron. Então, em geral, se um elétron está num dado nível de energia, ele absorve a energia de um fóton. Se a energia do fóton for exatamente a diferença entre os orbitais, né? Então ele absorve essa energia e faz essa transição eletrônica, e depois ele pode decair, né? Ele está num estado de maior energia, ele volta a um estado de energia mais baixa, emitindo essa energia excedente como radiação eletromagnética, um fóton. Então, esse é um conceito-chave e a gente vai explorar isso depois. Mas a gente precisa dessa ideia de transições eletrônicas para entender o que o Dirac propôs com as soluções negativas. Ele propôs, então, que o espaço, né, seja permeado, né, por essas partículas. Então, seja totalmente preenchido por essas partículas que têm energia negativa. Sendo que o próximo nível de energia é o primeiro nível de energia positiva. Então, esse é o espaço, isso é o vácuo, né? Quando eu falo que tem ausência de matéria, o Dirac traz um conceito novo de vácuo, que não é ausência de matéria. Só que a matéria está no seu menor estado de energia, né? Isso muitas vezes ganha o nome de vácuo quântico. Então, se um fóton vem e ele consegue promover, né? Então esse seria um diagrama de energia do elétron, né? Eu tenho energia na vertical, eu vou povoando os elétrons conforme os níveis de energia possíveis, né? E eu povoei eles até o último nível em energia negativa, que é esse nível do topo. O próximo nível, né, que são essas linhas horizontais, está no valor positivo de energia. Então significa que se um fóton tem energia suficiente para que esse elétron faça uma transição daqui desse nível negativo para o nível positivo, o que vai acontecer? Ele vai passar, digamos, a existir como uma partícula interagente, né? Porque esse gás está completamente preenchido em todos os seus níveis de energia, né? Então, essa possibilidade é a única interação que ele tem. Agora, quando eu promovo ele a esse nível, ele passa a existir. Eu promovo ele justamente com a absorção de um fóton. Só que, além desse elétron aqui, vai ficar um buraco aqui. E esse buraco nos níveis negativos de energia, ele se comporta como se fosse uma partícula, né, que tivesse uma energia positiva
mas tivesse alguns números associados a ele, trocados em relação à sua partícula original, né? Essa teoria de buracos, né, ela é muito utilizada quando se fala em semicondutores e teorias de banda, né? Isso é parte do estado sólido, também não quero entrar muito em detalhe. Eu quero só apresentar esse conceito, né? Esse conceito do Dirac, de vácuo quântico, explica justamente essa absorção e essas possibilidades de transição, como a criação se dá a criação de um par partícula e antipartícula. A gente aborda isso com mais calma no encontro síncrono, porque eu sei que isso é bastante novo e talvez surpreendente. Tá bom? Então, o exercício proposto que eu quero deixar aqui para vocês é pensar agora a criação de pares, mas que ela não se dê na vizinhança de um núcleo, onde eu posso desprezar aquela energia cinética do núcleo, mas que ela se dê na vizinhança de um elétron em repouso. Então, essa é a situação inicial. Tem o meu fóton, né, que é um raio gama, ele vai interagir com o elétron e ele vai produzir um par. Então, é importante aqui que a gente compreenda, né, da perspectiva de um referencial que tem isso aqui, né, o elétron como repouso, a gente tem momento nessa dada direção. Se um par vai ser criado, né, um par implica aí numa energia positiva e negativa, da mesma maneira que eu tinha a questão de conservação de momento implicava ali nas componentes emitidas em duas direções, eu vou precisar, né, para conseguir maximizar essa energia, esse momento associado, que isso tudo aqui, né, ou eu posso pensar, né, que esse conjunto inteiro, né, essas três partículas, ou seja, os dois elétrons mais o pósitron, se movem com uma mesma quantidade de momento, né? Isso vai ajudar bastante vocês aí a escrever as equações para chegar nessa energia, né? Essa energia é o dobro da energia, se vocês lembrarem ali. A gente tinha 2 vezes a energia de repouso para criar o par na vizinhança do núcleo, agora a gente tem 4 vezes, né? E isso é importante aqui, novamente, quando você considera experimentos de alta energia, como são colisões ali no Large Hadron Collider, né, que é o colisor de partículas do CERN, ou no RHIC também, né, que é o Relativistic Heavy Ion Collider, que fica ali nos Estados Unidos. Então tá, a gente discute mais num próximo encontro síncrono e vejo vocês na próxima videoaula.